Bom, de volta para Londres, aqui no nosso telão, Ulisses Neto. Hoje, o dia D, o dia do divórcio. Ulisses Neto, as últimas informações. Ulisses. Oi, Thiago. 11h24 aqui em Londres, eu falo ao vivo da Parliament Square, a Praça do Parlamento, que hoje está absolutamente tomada. Normalmente, muitos turistas passam por aqui, só que hoje a imprensa do mundo, sobretudo da Europa, também está tomando conta aqui desse espaço que fica bem na frente do Palácio de Westminster, onde está a Casa do Povo, onde está a House of Commons, a Casa dos Comuns, a Câmara dos Comuns e também a Câmara dos Lords, as duas câmaras que fazem parte do parlamento aqui do Reino Unido. Hoje, às 11 da noite, no horário de Londres, 8 da noite aí em Brasília, o Reino Unido vai oficialmente deixar a União Europeia, o primeiro país a fazer isso na história da comunidade europeia. Depois de quase 4 anos deste processo, o país finalmente encerra a sua filiação na entidade, mas pouca coisa vai mudar depois dessa desfiliação, pelo menos até o final do ano, porque terá início na sequência o processo de transição até dezembro de 2020. Nesse período, os britânicos vão continuar seguindo as regras da União Europeia, só que um detalhe importante, não vão poder mais definir o futuro do bloco, não estarão envolvidos nas discussões que ocorrem lá em Bruxelas, mas de qualquer forma vão continuar seguindo as regras do bloco. O primeiro-ministro Boris Johnson está adotando um tom conciliatório, que é o que se espera de um chefe de Estado que está preocupado com o futuro da nação, que tenta unificar o seu povo, porque o Reino Unido sofreu com muita divisão, com debates muito acalorados nos últimos anos, e até por conta disso, hoje, os jornais aqui refletem esse momento da sociedade. As publicações conservadoras dizem que é chegada uma nova era para o país, uma nova oportunidade. Os jornais progressistas falam que foi um tiro no escuro, uma decisão muito arriscada, a maior aposta de uma geração. No final das contas, porque quer manter os ânimos mais calmos, um tom mais conciliador, o primeiro-ministro decidiu que não haverá nenhuma grande celebração para marcar este momento. Aqui na Praça do Parlamento, o grupo de apoiadores mais fervorosos do Brexit vai se reunir hoje à noite para fazer uma festa. Não se sabe exatamente quantas pessoas vão vir, é claro, mas essa festa não vai ter carros de som, não vai ter fogos de artifício, nem bebidas alcoólicas, até porque tudo isso é proibido nas regras locais. E oficialmente o governo vai apenas fazer um show de luzes na Whitehall, que é a avenida que termina aqui na Praça do Parlamento, que abriga os escritórios do governo. Downing Street, no número 10, onde reside o primeiro-ministro, haverá uma projeção com um relógio ali marcando exatamente as 11 horas dessa noite, mas nenhuma grande celebração, porque os britânicos ainda não sabem o que o futuro vai trazer para eles. Como eu disse, há uma divisão nas opiniões, há muitos achando que essa é uma nova oportunidade, outros dizendo que foi um tiro no escuro, mas o país tenta agora acalmar os ânimos, tenta encontrar um novo caminho, porque o Brexit já está consumado, não há retorno, não há como voltar atrás, e agora o país precisa trabalhar para conseguir tirar o melhor proveito dessa história toda. O primeiro grande desafio é conseguir um acordo comercial bilateral com a União Europeia dentro desse prazo de transição. Bruxelas já disse que dificilmente vai acontecer esse entendimento até o final do ano, mas é essa a expectativa que o primeiro-ministro Boris Johnson vem nutrindo na sociedade. Lá em Bruxelas, a bandeira britânica ainda está hasteada, vai ser retirada do Parlamento Europeu e de todos os outros órgãos oficiais da entidade à meia-noite de hoje, no horário lá da Europa Central, quando o Reino Unido estará oficialmente desvinculado do bloco, e essa bandeira, uma dessas bandeiras, a do Parlamento Europeu, será levado para o Museu da entidade, marcando assim a primeira desfiliação na história da União Europeia. Tiago. E só para fechar, Ulisses, nós estamos acompanhando você sempre falando sobre o Brexit, direto aí de Londres, com imagem, com as suas transmissões, mas também você vai começar a passar informações para os nossos ouvintes espectadores via podcast também. É isso, Thiago. Hoje entrou no ar o primeiro podcast, a primeira edição do podcast Londres Real. A ideia é falar sobre a vida aqui no Reino Unido, Eu já moro aqui na Inglaterra, trabalho como correspondente da Jovem Pan aqui na Europa já há 10 anos, e a ideia é falar sobre a vida
aqui no território britânico. Então eu convido todos a acompanharem o podcast, já está disponível no site da Jovem Pan, também nas plataformas como Spotify, Deezer e nos agregadores aí preferidos de todo mundo, o podcast Londres Real, falando sobre a vida aqui no Reino Unido. Tchau. Rapidamente, eu sugiro, Ulisses, falar também de futebol inglês, viu? Aproveita aí. Esse assunto eu adoro, viu, professor? Esse assunto é um dos meus preferidos também, futebol inglês, que é a principal liga aqui da Inglaterra, e vai ter com certeza muito futebol, a principal liga aqui da Europa, quero dizer, sempre com muitos brasileiros. Nessa temporada foram 20 brasileiros, né? E pode ter mais gente chegando também. Então esse é um dos assuntos do podcast, sem dúvida nenhuma, vai sair toda sexta-feira às 6 horas da manhã aí no horário de Brasília.